Tudo bem? Eu sou Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns a atingirem os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E hoje eu queria falar por que a síndrome da fila mais rápida ela pode acabar com seus investimentos sem que você perceba, te causar uma baita dor de cabeça e te deixar muito mais longe de atingir o seu sonho de ter os seus primeiros R$ 100.000 investidos e fazer isso com tranquilidade. E a síndrome da fila mais rápida, é aquela sensação que você tem quando você está numa fila, você pode estar de pé, né, ali na fila esperando, ou você pode estar de carro também, no trânsito e tal, e que você tem a nítida sensação de que a fila do lado, ou a faixa do lado, se você estiver de carro, está indo muito mais rápido do que a sua. Aí você troca, você vai para lá. Quando você chega lá, você começa a achar que aquela que você estava está indo mais rápido. Aí você volta. E aí fica nessa, está sempre insatisfeito, está sempre com problema. Nos investimentos, isso quer dizer que você fica trocando constantemente seu dinheiro de lugar. Então você decide que você vai investir num fundo, aí você está lá. Aí você olha outro fundo e fala, esse fundo aqui eu acho que ele está mais interessante, está rendendo mais, né? Perceba, você está olhando o passado dele, né? No investimento normalmente é assim, você não tem como saber o futuro. Você está olhando a performance passada e tomando uma decisão. Então você vai e muda. Aí você chega lá, você fala, mas aquele outro eu também vou. Eita, aquele outro. E aí vai. Você fica tentando achar sempre o melhor investimento, trocando seu dinheiro de lugar. Sabe? Aquela história do macaco que está sempre procurando o melhor galho e que pode acabar ficando, na verdade, no pior galho de todos. É disso que eu estou falando aqui. Agora, isso não tem nada a ver com diversificação. Diversificação quer dizer que você tem pegar os seus investimentos e colocar, né, aquela velha história não colocar todos os ovos na mesma cesta. A diversificação é outra coisa. A diversificação é algo positivo e você tem que fazer isso com planejamento realmente para você poder diminuir o risco e melhorar os seus ganhos. Então, isso que eu estou falando não tem nada a ver com diversificação, não. Outra coisa, isso aqui que eu estou falando não tem a ver com você se manter no investimento ruim para sempre. Ou seja, não se desfazer daquilo que tá ruim. Não é isso também. Isso é necessário. Você realmente não pode deixar seu dinheiro ali se você está percebendo que aquilo não é uma boa ideia. Mas você tem que fazer isso com calma, você precisa ter um plano para fazer isso. Para você não agir impulsivamente. Por que isso? Porque o seu objetivo é crescer a sua riqueza, é aumentar o seu patrimônio, não é? Então, se você está investindo, é porque você quer que o seu dinheiro trabalhe para você. Você quer que o seu dinheiro comece a render e esse dinheiro que rendeu vai render mais e aí você vai ganhando nesse efeito dos juros compostos, juros sobre juros, e o seu patrimônio vai trabalhando para você até que ele chega num ponto em que você considera que você atingiu o seu ideal, vamos colocar assim. Todas as vezes que você vai investir, ou seja, que você vai pegar o seu dinheiro que está na sua conta corrente, por exemplo, e colocar no investimento, você, em geral, você vai ter um custo, tá? Para isso. Pode ser só o custo lá da TED para transferir o dinheiro, ou pode ser, por exemplo, se você vai comprar ações, ou fundo imobiliário, ou algum outro tipo de produto da Bolsa de Valores, você tem que pagar uma taxa de corretagem e outros encargos também, emolumentos e tudo mais. Então, quando você investe, você tem taxas e encargos para pagar. Agora, quando você retira, aí é que a coisa fica pior. Porque aí você paga, além dessas taxas, você também paga imposto, você pode pagar IOF, que é um outro tipo de imposto, quer dizer, tem imposto de renda e tem o IOF, dependendo do tempo. Você tem outras taxas que incidem. Ou seja, isso significa o seguinte, que toda vez que você está tirando de um lugar e colocando em outro, parte do seu dinheiro fica retido como taxa, como imposto, né? Ou seja, aquele dinheiro que poderia estar rendendo juros para você, aumentando o seu patrimônio, ele na verdade foi entregue ou para a corretora, ou para a bolsa, ou para o governo no formato de imposto, ele já não integra mais o seu patrimônio. Então esse negócio de ficar mudando de faixa, ele na verdade vai tirando dinheiro. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas é tão pouco, né? Eu movimentei R$ 10.000 e eu paguei uma taxa de R$ 5. Pois é, você acha que é pouco porque você está comparando isso, os R$ 5 com os 10.000. Agora, compara esse giro, né, essas mudanças todas ao longo de 10 anos, por exemplo, e veja
Quantas vezes você pagou R$ 5 e quantas vezes esses R$ 5 investidos poderiam ter rendido, né? E aí tem uma coisa importante também. Você começa a pensar que se você ficar mudando, você vai estar sempre acertando, né? Assim, não, eu estou mudando porque eu estou saindo do investimento que é ruim e indo para o bom. Você não tem como ter certeza disso. A mesma história da faixa. Você não tem certeza de que a outra faixa realmente está andando mais rápido que a sua. Pode ser uma impressão sua. Pode ser que a sua faixa até está andando bem rápido, mas como você está ali envolvido naquele processo e você está emocionalmente, sabe, apegado à ideia de que se eu mudar eu vou melhorar, você pode estar fazendo na verdade o contrário. Você pode estar indo para um investimento pior. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, questão de fundo de investimento. Particularmente, eu não recomendo fundos de investimento, mas eu falo disso especificamente em outras aulas, tá? Mas o fundo de investimento ele tem duas coisas que, na minha opinião, tornam ele problemático. Primeiro é o seguinte: toda vez que você tiver que se desfazer do fundo para comprar uma outra coisa, ou seja, você investiu no fundo lá multimercado, por exemplo, e você tirou o dinheiro para colocar em outro investimento, você vai pagar imposto sobre o rendimento que ele obteve naquele período. Ou seja, parte do dinheiro que deveria estar rendendo não está mais, porque você adiantou. Mas não é só isso. O fundo de investimento ele tem uma coisa chamada come-cotas, que é o seguinte: parte do dinheiro que está investido ali é retirado no formato de imposto e vai direto para o governo. Não depende de você movimentar, inclusive. Então, ou seja, é como se você estivesse adiantando o pagamento. Se você não tem ideia de como isso funciona, eu vou sugerir que você assista os próximos vídeos aí e procure entender um pouco melhor. Mas a ideia por trás disso é que o governo ele decide adiantar a cobrança do imposto de renda seu. Então o dinheiro que poderia estar rendendo, e aí nesse caso rendendo juros compostos, significa que ao longo de um bom tempo esse dinheiro pode render muito, ele foi retirado daquele papel. E aí tem um outro ponto interessante também, que é sobre ações, investimento em ações. Você vai ver, se já não viu, mas você vai ver que é muito comum as corretoras terem a famosa carteira recomendada da corretora. O que é isso? Isso é o seguinte: a corretora ela pega lá o que é os especialistas que ela tem e eles fazem as análises do mercado, na opinião deles, e recomendam 10, 15, 20 ações que você precisa ter. Porque supostamente você ter aquelas ações vai significar que você está ganhando dinheiro, né? Aí, de um mês para o outro, às vezes eles tiram uma ação e colocam outra. Qual que é a ideia? Que você também faça isso, né? Que você venda e compre outra. E fique fazendo isso. E fique fazendo isso. Não vou entrar nem no detalhe aqui de você ficar seguindo uma carteira recomendada de uma corretora sem nem saber por que você está seguindo, tá? Não vou nem entrar nesse detalhe, mas isso por si só já está errado. Se você está seguindo a carteira de uma corretora e você não tem ideia do porquê que você está fazendo isso, se você está investindo em empresas ou está seguindo investimentos e você não sabe, pare, não mexa em nada, vai estudar, vai aprender e aí você volta lá para ver isso, depois com calma. Não faça isso, não coloque seu dinheiro na mão de outras pessoas. A corretora ganha sempre que você vende ou compra, porque ela ganha na corretagem. E aí eu tenho uma história para contar para vocês. Quando eu comecei a investir em ações, né, tive que abrir uma conta na corretora, uma corretora grande, e de cara eles me indicaram um assessor. Na verdade, me deram um assessor. O assessor é o cara que tem o papel de te aconselhar. É como se fosse o gerente do banco, sabe? Que te liga e fala assim: olha, eu vi um dinheiro parado aqui, se você investir nisso, pois bem, o assessor é esse cara. É uma pessoa muito gentil, no meu caso era um homem, né? Pode ser uma mulher também, uma pessoa muito gentil, que parece genuinamente interessado em te ajudar a ganhar dinheiro. E eu não acho que isso seja mentira, tá? Eu acho que realmente para o assessor, ele está interessado em fazer você ganhar dinheiro. Mas qual que é o ponto mais importante dessa história? Para quem que o assessor trabalha? O assessor trabalha para a corretora. O que a corretora ganha quando você movimenta o seu dinheiro de uma aplicação para outra? Ela ganha na corretagem, ela ganha nessa movimentação. E aí o corretor me ligava e dizia: olha, eu tenho aqui um fundo para você investir que está rendendo não sei quanto aí sobre o CDI há não sei quanto tempo. E aí eu fui lá e coloquei dinheiro.
Olha, eu tenho uma carteira recomendada aqui, eu fui lá e coloquei dinheiro. Isso sem saber o que eu estava fazendo, sem estudar. Isso há bastante tempo atrás. Pois bem, um belo dia, depois de ter começado a estudar, eu comecei a perceber que provavelmente aqueles fundos que ele estava me recomendando, de alguma forma, ele era obrigado a fazer aquilo. Ele tinha um chefe lá onde ele trabalha, que dizia, olha, esse fundo aqui, eu preciso que você consiga cliente para eles. Isso é normal. O banco faz isso também. O banco, ele tem um objetivo que é ter pessoas aplicando dinheiro nas opções que ele tem. Então, as pessoas que trabalham no banco, elas têm que ficar tentando conseguir clientes para aquilo. Então, lógico, o gerente te liga e faz a mesma coisa que o assessor te liga. Olha, eu preciso que você invista aqui. Na verdade, ele não fala eu preciso que você invista. Ele fala assim, eu tenho uma boa opção para você e tal, e é um cara que vai te convencendo. E se você tá ali, na correria, no dia a dia, e não está se preocupando em estudar, em entender o que está fazendo, provavelmente você vai achar que a melhor coisa do mundo é ter um assessor, porque o cara faz tudo para você e ele está interessado no seu dinheiro. Pois bem, a história é a seguinte. O assessor me ligou e disse que ele estava trabalhando com uma carteira recomendada de ações e que estava tudo muito bom, que estava rendendo muito e que eu poderia seguir essa carteira, receber todas essas dicas, sem pagar nada por isso. Eu falei, ó, maravilha, eu adoro isso. O cara está me dando umas dicas para eu ganhar dinheiro e eu não vou ter que pagar nada por isso. Isso foi o que o assessor me falou. Pois bem. E aí ele me perguntou assim, você quer que eu invista o dinheiro para você? Porque se você quiser, basta você me mandar um e-mail autorizando que eu entro na sua conta aqui na corretora e faça as mudanças. Eu falei, poxa, que cara gentil, né? Claro, eu quero que você faça isso para mim sim. Aí ele fez. E aí apareceu depois uma cobrança na minha conta. Para você ter uma ideia, assim, quando você faz uma operação na corretora, geralmente ela te cobra a taxa de corretagem. A taxa de corretagem na época que a corretora me cobrava era algo em torno de R$ 10 para cada compra ou venda que eu fazia. Apareceu uma cobrança de R$ 80. Eu falei assim, uai, tem uma coisa errada. O que será que aconteceu? Eu liguei para o assessor, perguntei, ele falou, eu vou ver o que acontece. Tudo bem. Aí eu fui investigar e fui pesquisar e estava lá escrito o seguinte, que se eu fizer a operação de compra e venda sozinho, entrando lá no site, no aplicativo e fizer, eles cobram de mim R$ 10. Agora, se eu fizer via assessor, é R$ 80. Cara, eu fiquei bem chateado com essa história, porque ninguém me avisou disso. E aí eu me lembro que eu estava numa viagem a trabalho, e aí eu estava no táxi do aeroporto, eu estava em Belo Horizonte, inclusive. Eu estava indo do aeroporto para o trabalho, lá em Belo Horizonte, e aí o assessor me ligou, e aí o tom de voz que ele usou me deixou assim chateado, porque ele estava bravo porque eu estava questionando aqueles R$ 80. Porque ele me disse o seguinte, cara, você acha que a gente trabalha de graça? Você acha que eu estou aqui trabalhando de graça para você? A forma que eu tenho de ganhar dinheiro no lado da corretora é cobrando pelo serviço que eu te ofereço. Aquilo ali abriu a minha cabeça. Eu falei, então finalmente entendi. Ele não está fazendo nada de graça. Ele está cobrando pelo que ele está fazendo. Então sempre que ele me recomendar comprar ou vender alguma coisa, ele ganha. E eu não estou dizendo que isso é má fé, não. Isso é só a forma como o mercado funciona. É por isso que você precisa entender essa lógica de você ficar trocando de investimento, especialmente quando você está sendo recomendado a fazer isso, porque pode ser que quem está te recomendando ganhe dinheiro com isso. E veja, não está errado ele ganhar dinheiro com isso. Na verdade, foi uma falha de comunicação. Ele precisava ter me avisado que ele estava fazendo isso. Mas fora isso, não está errado. Não. É assim que o mercado funciona. Mas a tendência é que se você não cuida do seu dinheiro, se você não olha isso com calma, se você não tem a sua cabeça no lugar, não tem o seu plano, você vai ficar sempre sendo levado para um lado e para o outro aí, né? E aí tem gente que fala assim, isso acontece muito, tem gente que fala para mim assim, Filomeno, é o seguinte, eu tenho certeza, eu estou olhando aqui, eu tenho certeza que o outro investimento, que não é esse que eu estou agora, ele está melhor mesmo, eu estou vendo aqui. Por quanto tempo? Você olhou o quê? Os 2 últimos meses? Os 3 últimos meses? O último ano? E por quanto tempo que ele vai ficar melhor que o seu? Mas mais ainda, como é que você decidiu entrar nesse outro investimento que você está? Porque se você decidiu na loucura, então a tendência é que você queira sair na loucura também. Agora, se você entendeu, estudou, planejou e entrou e sabe o que você está fazendo, você não precisa ficar se preocupando em sair.
Aí a gente fala assim, então quer dizer que eu vou ficar para sempre com investimento ruim? Não, você não precisa ficar para sempre com investimento ruim. O que você tem que fazer é começar a pensar como é que você vai sair, mas com calma. Você tem que planejar a sua saída. Primeiro você tem que planejar a sua entrada. Você não planejou, agora você tem que planejar a sua saída. Tá? E ir fazendo devagar. Porque pode ser que o investimento nem seja tão ruim assim. Pode ser que você esteja sendo atraído pelo brilho, o famoso brilho do ouro de tolo. E aí também surge uma outra dúvida, assim, que é muito comum. Assim, o cara fala assim, como é que então eu equilibro meus investimentos? Como é que eu faço a diversificação? Você faz a diversificação investindo no que é melhor, sem tirar daquele outro desesperadamente. Oh, mas por que isso? Porque sim, porque seu objetivo é crescer o patrimônio. Seu objetivo não é ficar jogando seu patrimônio todo para um lado e para o outro. E aí, acontece muitas vezes de quando você simplesmente pega o que você acha que está ruim, deixa ele de lado e começa a investir num outro, pode ser que esse aqui volte a ficar bom, porque ele não era ruim, é só porque investimentos, dependendo do perfil do investimento, ele dá uma variada. Então, o jeito errado de você lidar com investimentos é você se jogar de cabeça no primeiro investimento que você vir. E depois sair de cabeça, né, se é que existe isso, você entrou de cabeça e você sai de cabeça no momento que alguém te fala que apareceu uma coisa melhor. Não faça isso. Não entre de cabeça, que nem um maluco, mas também não saia desesperadamente. Você tem que saber o que você está fazendo. Um outro erro que é muito comum é o famoso rebalancear a carteira. Esse negócio de rebalancear a carteira acontece muito, muita gente fala disso, que você tem que vender o que está ruim e comprar mais do que está bom. Eu não acredito que esse seja o melhor caminho. Na minha opinião, o que você precisa fazer primeiro é estudar e saber o que você está fazendo. Eu já falei isso tantas vezes que eu acho que já está claro, né? Mas não é você vender o que está ruim e comprar o que está bom. É você pegar o que está ruim e colocar ele num canto e investir naquilo que você acha que está bom, considerando que você sabe o que você está fazendo. Tá, mas então o que eu faço com esse que eu deixei no canto? Esse que você colocou no canto, que você isolou, vamos imaginar que você deixou ele de quarentena, por exemplo, é como se ele tivesse uma doença que você não conhece direito, né? Então você suspeita que seja uma doença que pode condenar aquele investimento à morte, mas você não tem certeza. O que você faz? Você isola. Você deixa aquele investimento lá e continua tocando o barco, né? Todo mês você poupa, todo mês você investe, mas você não investe mais nele. E você avalia. Todo dia eu avalio? Não, você não avalia todo dia. Porque as coisas, quando você olha, geralmente no mercado financeiro principalmente, quando você olha o tempo todo, você vai ver muita variação. Então você fica maluco. Olha a cada 6 meses. A cada 6 meses você avalia. Porque você está trabalhando a longo prazo. Tá, mas pode ser que... muita gente fala assim, mas se eu demorar muito pode ser que eu perca mais dinheiro. Você tem que trabalhar com pensamento de longo prazo. Então, assim, depois de um ano que você isolou aquele investimento, se você ainda considera aquele investimento ruim, então você vai tirando um pouco de cada vez, e fazendo a mudança. Não tire tudo de uma vez, porque você pode errar, porque pode ser que você acabe se equivocando na hora de fazer, então vai tirando aos poucos e vai migrando. Mas não entre nessa de ficar rebalanceando a carteira. Isso é uma dica que muita gente dá por aí, que eu não recomendo. Eu não recomendo porque eu acho que essa é uma forma de perder dinheiro. Primeiro de tudo, você vai fazer o seu planejamento financeiro pensando no longo prazo. Então você vai fazer as suas escolhas de investimento pensando no longo prazo, né? Considerando que você já pagou suas dívidas, considerando que você já tem a sua reserva de emergência, agora você vai fazer as suas escolhas pensando em atingir a sua riqueza, em atingir a sua independência financeira no longo prazo. Você vai estudar e vai refinando esse método, né? Você vai melhorando ele com o tempo, mas você confia nele, nesse método. Porque se você não confiar nele, é o equivalente a você estar casado com uma pessoa que você não confia. Se você não confia na pessoa, como é que você foi casar com ela? Mas se você na época confiava, mas agora você não confia mais, você vai viver o tempo todo nesse meio, nessa loucura de será que foi? Será que traiu? Será que não? Será que não? Você precisa confiar no método. Confie no método, continue poupando, trabalhando e investindo. Quanto mais você investir, aliás, quanto mais cedo você começar a investir, melhor. E aí tem um estudo que mostra isso, eu mostro isso no outro vídeo, que se você investir aos 20 anos,
tem uma diferença enorme se você começar a investir aos 20 anos, uma diferença enorme se você começar aos 30. Mas nunca é tarde demais para começar. Então você começa a fazer os seus investimentos e aí você vai fazendo um pouquinho sempre, vai aumentando. E fazer pouco é muito melhor que não fazer nada e vai seguindo o seu plano. E aí você vai aumentando a quantidade de dinheiro que você põe mensalmente nos seus investimentos. Isso vai gerar o aumento do seu patrimônio e vai exigir que você tenha disciplina financeira. Você vai procurar ganhar mais, poupar mais e investir mais naquele plano que você fez. E aí vem a outra parte, que é justamente o oposto da história de rebalancear, vender o que está ruim e comprar o que está bom. É ao contrário, você não vai mexer nisso, você vai continuar investindo e você vai reavaliar os seus investimentos uma vez por ano, no máximo. Talvez 2 vezes por ano, mas nem isso eu recomendo. Uma vez por ano costuma ser suficiente. Porque se você fizer uma gestão de riscos boa, se você tem uma estrutura boa no seu investimento, você não está correndo o risco de perder dinheiro igual você imagina, sabe? As notícias que vêm por aí, as ideias de morreu a renda fixa, morreu a renda variável, quem tem dinheiro investido na empresa tal agora tem que tirar urgente. Isso favorece um modelo de investimentos que normalmente traz falta de paz, estresse, dor de cabeça e perda de dinheiro. Quem está trabalhando no longo prazo, quem sabe o que está fazendo, quem está indo devagar, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Você não precisa ficar mudando o tempo todo, você não precisa ficar rebalanceando a carteira. Vai por mim, você está fazendo... O que você está fazendo é você está isolando aquilo que você acredita que é ruim, está refletindo sobre ele, mas você continua investindo no que é bom e por aí vai. Então, essa é a forma de você evitar a síndrome da fila mais rápida, da fila que está mais rápida ali do lado. Entende? Você mantém o seu plano aqui, você vai, e aí quando chegar num momento em que você decidir que tem que mudar, você pode mudar. Mas você vai fazer essa mudança com calma, com tranquilidade, sabendo que a decisão não foi tomada na loucura, não foi tomada na emoção, no calor do momento. Ela foi tomada com base em um plano. E o plano ele serve para isso. É para ajudar a gente a tomar boas decisões. É para ajudar a gente a não tomar decisão sem pensar. Ok?